Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso panorama matinal aí, dia 12/9. Começamos falando sobre a parte das agrícolas, que hoje tem um grande dia aí pela frente, né? No mercado noturno das agrícolas, a gente teve trigo caindo 0,32%, milho caindo 0,08%, soja 0,33%, farelo de soja caindo 0,43% e o óleo de soja 0,28%. O mercado aparentemente aguardando aí para o lado negativo, né? Hoje a gente vai ter o relatório do USDA de oferta e demanda a ser publicado a 1 hora da tarde. Esse relatório ele é bem importante para o mundo inteiro, né? Porque ele dá o tom aí de como é que está no mundo essa questão dos estoques, como é que está a produtividade, o que se espera lá para frente e também como é que está no estado atual, né? Na parte das commodities é até engraçado a gente ver, né, esses movimentos um pouco mais negativos, porque a gente teve ontem publicação novamente do acompanhamento das lavouras lá nos Estados Unidos. E, como havia comentado e antecipado já para vocês, a gente devia ver uma queda aí novamente na condição dos bons excelentes, né? E de fato veio. Para o milho aí veio uma queda de 1%, até uma queda branda, né? E para a soja a gente teve também uma queda de 1%. É interessante a gente comentar que na soja a atual condição das lavouras está aí com 31% em maturação, ou seja, a gente ainda tem 69% que ainda estão em risco, né? Ou seja, são lavouras que ainda estão no estágio anterior, no estágio de enchimento de grão, e sim, ainda podem ser impactados por uma queda aí na condição das lavouras e também ou beneficiados, né, caso o clima melhore e venha a chover mais. Mas a princípio a gente tem aí uma perspectiva para menos chuvas, né, como a gente comentou ontem, e também um calor que deu uma amenizada, mas segue quente, né? Então pode ser que a gente veja ainda para a próxima semana mais uma piora nas condições das lavouras. Lembrando, 69% das lavouras de soja ainda se encontram em um estágio vegetativo onde o recurso hídrico é importante. É interessante a gente comentar também da parte do USDA, né? Que a gente vai ter aí esse relatório da soja, que é onde eles devem trazer alguma diminuição na produtividade. O mercado trabalha hoje com uma produtividade de 56 sacas por hectare. Basicamente uma saca por hectare a menos do que no relatório do mês passado. Em agosto, o mercado trouxe aí, o USDA trouxe uma perspectiva de uma produtividade de 50,05 sacas por hectare. Essa queda de uma saca por hectare deve se traduzir em uma produção também menor, na casa de 112,65 milhões de toneladas, coisa que antes era esperado na casa de 114,45, então baixou aí praticamente 2 milhões de toneladas. E o estoque final ele baixa em apenas 1 milhão de toneladas. Por quê? Porque praticamente os Estados Unidos aí deve mudar alguma coisa em questão à exportação para segurar um pouco mais de grão. Então é por isso que a produtividade ela diminui mais, mas o estoque diminui um pouco menos, né? Então o estoque vai diminuir a princípio em 1 milhão de toneladas e a produtividade diminui em 2. Por quê? Basicamente por conta dessa questão de negociação. E também tivemos aí uma redução de produtividade para o mundo, de estoque mundial, na casa de 1 milhão de toneladas também. Voltando agora aqui para a parte de bolsas. Sim, também é interessante a gente falar que o programa de exportação da soja, ele começou bem atrasado aí, né, com relação ao ano passado. Então a gente tem aí comprometido apenas 32% contra 44% do ano passado e contra 40% aí da média dos últimos anos. Então, praticamente aí 8% a menos do que a média dos últimos 7 anos, né? Isso quer dizer que, a princípio, esses dados que devem ser trazidos no USDA, de oferta e demanda, eles têm um tom mais altista. Por quê? Porque corta a produtividade, corta estoque, tá? Esses são fatores mais altistas para o preço. Porém, o produtor americano ainda tem muita soja, tem muito milho para negociar, e esses dados, num segundo momento, eles tendem a fazer uma pressão maior. Ou seja, o relatório de hoje trazendo altas para a soja, trazendo alta para o milho, o que é interessante de se fazer?
você, produtor, que ainda não negociou, ainda não fez um seguro, é interessante olhar para essas janelas pontuais para se proteger, pegar um preço mais alto, travar ele, por quê? Porque a princípio os fundamentos lá na frente eles tendem a ser mais negativos. Por quê? Brasil ainda tem muito para negociar de soja. A gente vai ter também a safra da Argentina que deve produzir barato também, porque perdeu praticamente tudo no ano passado, porém a parte do adubo ficou no solo, né? Grande parte do que eles investiram no solo está lá ainda para ser utilizado para o próximo plantio, e eles devem vir forte. E de novo, devem atacar também a parte do óleo e também a parte do farelo, como de costume, né? Então é interessante a gente olhar para essas janelas como oportunidades para fazer proteções para o futuro, especialmente para quem ainda não tem nada negociado, nada travado. Tá certo, pessoal? Falando um pouco da parte de bolsas agora, o que a gente teve ontem, né? Ontem a gente teve um dia mais positivo lá para os Estados Unidos, que subiu aí S&P com uma alta de 0,67%. Tivemos Nasdaq subindo mais de 1% e o Dow Jones também em alta. Aí a velha economia subindo um pouco mais devagar, mas também subindo, né? 0,25%. E aqui para o nosso Brasil, 1,36% de alta. Tá? Comentei com vocês qual que era a perspectiva para o dia de ontem e de fato aconteceu como o previsto, né? Um dia mais negativo para o dólar e mais positivo para a bolsa. A gente teve algumas questões ontem com China, né, que eu comentei no vídeo anterior, onde a economia lá deu sinais de que vai dar uma melhoradinha, né? E aqui para o Brasil, acabei não comentando com vocês, mas saiu uma questão sobre o juros sobre capital próprio. Então o governo ele queria taxar isso também, num segundo momento ele veio e falou, peraí, a gente não vai também acabar com tudo, vamos mexer só um pouquinho. E num terceiro momento teve a questão dessa pauta ser prioritária, ou seja, caso ela não fosse votada, ela travaria todas as outras pautas que viessem atrás dela. E ontem a gente teve aí a alteração dela para um segundo plano, ou seja, vai ficar para depois e talvez não aconteça nada, o que é bem provável. O governo ele precisa sim de captar recursos, né? Tá gastando bastante, ele precisa arrecadar. Mas a princípio o lobby dessa parte bancária ele é muito forte e provavelmente não vai ser daí que eles vão tirar esse dinheiro. E isso acabou destravando aí os bancos que subiram muito bem e ajudaram a puxar aí o nosso Ibovespa. Também tivemos uma alta bem forte da Vale e a Petrobras, como eu comentei com vocês, o petróleo bem alto, a princípio seria algo bom para ela, porém entra aquela questão da diferença da paridade de importação, né? E Petrobras ficou oscilando entre o negativo e o positivo, mas não teve uma movimentação muito expressiva. Então, basicamente, nossa alta ontem foi mais voltada para a Vale e para os bancos também, que recuperaram muito bem. Para a parte do dia de hoje, a gente tem um petróleo subindo novamente 0,8%, cotado aí a 88 dólares o barril. E a gente tem um minério de ferro em alta novamente, subindo 2% no momento a 859 yuans por tonelada. Para a parte de bolsas, a gente tem Viáveis e Pacífico fechando meio misto. Xangai caiu 0,18%, Hang Seng caiu 0,41%, lembrando que Xangai é China e Hang Seng também é China, só que a parte de tecnologia, né? E a gente teve Japão fechando em alta de 1%. Nós tivemos Coreia do Sul caindo 0,8% e Austrália subindo 0,2%. Para a parte de Europa, a gente teve alguns dados de Europa de desemprego, médio por hora salarial ganho, né? E então a gente teve alguns dados um pouco mais preocupantes. E a gente vê agora o Eurostoxx caindo 0,07%, praticamente no 0 a 0, né? Mas tem um tomzinho mais negativo nessa Europa aqui para o dia de hoje. Para a parte aí da Inglaterra, destaque de alta, subindo 0,6%, junto com a Espanha, que também sobe 0,6%. Para a parte de futuros, a gente tem um S&P mais negativo para o dia de hoje, caindo 0,2%. Uma Nasdaq também caindo 0,16%. A princípio aí um pouco mais negativo, um tom mais negativo para as bolsas no dia de hoje, talvez um pouco de realização. Dólar contra as principais moedas do mundo sobe 0,26% e também sobe aí contra os países emergentes.
Ou seja, a princípio, para o dia de hoje, a gente deve ter uma abertura um pouco mais negativa para a bolsa e um pouco mais positiva para o dólar. E como ontem, a nossa agenda também ela é fraca, tá? Bem fraca mesmo. Aqui no Brasil, a gente vai ter dados de inflação a serem publicados às 9 horas da manhã. Isso aqui pode dar uma mexida no Brasil, tá? É um detalhe bem importante para nós, não muda nada no mundo, mas aqui no Brasil pode sim ter algum impacto. E a gente tem também essa parte do IPCA, ele vai trocar alguns dados, então ele vem fazendo as médias aí dos últimos 12 meses e tem alguns dados bons que devem cair dessa conta, ou seja, dados que puxavam a média mais para baixo, agora eles saem da conta e a média deve ficar um pouco mais alta, por isso que a gente tem aqui uma perspectiva de um IPCA indo para casa do 4,7, tá? Contra o 3,99 que veio antes. Fora isso, a gente tem só realmente o relatório do WASDE, que é do USDA, né? A parte de commodities agrícolas, a 1 hora da tarde. Para o resto, a gente não tem nada de dados voltados para as bolsas ao redor do mundo. E amanhã a gente sim vai ter uma agenda um pouco mais interessante, mas falamos sobre isso amanhã. A todos, um grande abraço!